aula de hoje é industrialização do Brasil. A industrialização, gente, não é só o surgimento de indústria, tá? A industrialização compõe um processo amplo, geral e irrestrito de modernização de uma economia, do desenvolvimento de outros setores além da indústria, como o comércio e o serviço, desencadeante de um outro processo chamado de urbanização, quando a população começa a sair do campo em direção às cidades. Então, a industrialização é muito mais do que o surgimento de atividade industrial num território. A industrialização é um processo, como eu já disse, muito amplo, né, que envolve modernização da economia, urbanização, mudança nas relações de trabalho, mudanças nas relações sociais e também econômicas. Muito bem, quais são as características da industrialização do Brasil? Primeira coisa, a industrialização do Brasil, ela é considerada tardia ou retardatária. Por que ela é tardia ou retardatária? Porque ela vai ocorrer 150 anos depois dos líderes da Revolução Industrial. Então, o Brasil faz parte de um grupo de países, que inclui aí a Argentina, o México, a África do Sul, os chamados tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, que são países de industrialização tardia, porque se industrializaram apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso, industrialização tardia. Muito bem, uma outra característica. Qual foi o modelo original da nossa industrialização? Veja bem, a partir da década de 30, o Brasil vai reunir alguns fatores favoráveis que vão desencadear este processo de industrialização. Então, até a década de 30, não que não havia indústrias no Brasil, havia atividade industrial no Brasil, mas o Brasil não era um país industrializado. Pelo contrário, até a década de 30, o Brasil tinha uma estrutura econômica baseada no quê? Na agroexportação. Tá? Ou primário exportadora. Por quê? As nossas riquezas até a década de 30 vinham especificamente do campo, em especial a produção e exportação de café. É claro, tinha o cacau na Bahia, tinha sim a borracha na Amazônia, mas a cafeicultura era a principal atividade econômica do Brasil até o início do século XX. Então, veja bem, que fatores vão contribuir para o processo de industrialização do Brasil? O primeiro fator, sem dúvida nenhuma, é de ordem internacional. O Brasil e o mundo foram atingidos duramente pela crise de 1929. A crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, levou a um colapso do sistema capitalista. Paralisou o comércio internacional. O Brasil passou a ter dificuldades de vender o café lá fora, porque não tinha mercado para eles. E começou também a ter dificuldade de importar produtos industrializados. Você vai ter um outro aspecto de ordem interna, a ascensão do Getúlio Vargas. Então, até a década de 30, né, desde quando o Brasil se torna independente de Portugal, 1822, até a década de 30, né, na verdade, a política brasileira era comandada por oligarquias, ora do café, ora do leite, né, chamada política café com leite. Então, sempre tinha lá um presidente que era de Minas ou um presidente que era de São Paulo. E aí, o que vai acontecer? Getúlio vai quebrar esse paradigma. Uma figura política do sul do Brasil, né, ele é gaúcho, em 1930, mas a crise de 29
E o legado deixado pela cafeicultura, o que é legado? Herança. O que a cafeicultura deixou de herança que vai favorecer o desenvolvimento industrial? A cafeicultura trouxe para o Brasil, por exemplo, a mão de obra imigrante, europeia, italianos, espanhóis, portugueses. Pessoal, estes foram muito importantes para o desenvolvimento da indústria. Por quê? Porque eles formavam aí uma mão de obra qualificada. Então, nós vamos ter uma mão de obra formada principalmente por imigrantes. O café também acumulou muito lucro nas mãos da nossa burguesia. Isso vai favorecer o desenvolvimento da indústria, porque com esse capital vai se investir na construção de plantas industriais, na importação de máquinas industriais. Então, nós vamos ter o acúmulo de capital nas mãos, né, da nossa elite, que vai favorecer o desenvolvimento da indústria. O que mais? A formação de mercado, do consumidor, mesmo porque já havia há muito tempo acabado a escravidão, e aí nós vamos ter a mão de obra livre, uma mão de obra que também é consumidora. É a mesma mão de obra que produz as mercadorias, é a mesma mão de obra que também as consome. Então, mercado consumidor. O que mais? O desenvolvimento de ferrovias, de portos, principalmente o Porto de Santos. Então, a cafeicultura deixou esse legado aí, deixou essa herança que muito favoreceu o desenvolvimento da nossa indústria. E como é que a nossa indústria surge? Qual é o modelo original da nossa indústria? Substituição das importações. O que é isso, professor? Olha, como havia dificuldade de importar, né, produtos industrializados de fora, né, o Getúlio Vargas passou a estimular a produção interna industrial, substituir produtos que antes eram importados por produtos fabricados dentro do nosso território. Por isso, o modelo original chamado de substituição das importações. Beleza? Só que a nossa industrialização, gente, ela é uma industrialização, além de tardia, além de ter sido originalmente substituição de importações, de ter de fato ocorrido na década de 30, ela ainda tem uma outra característica. Muito dependente do quê? Muito dependente do capital estrangeiro. Não só do capital, mas também da tecnologia estrangeira. Do dinheiro, claro, uma parte desse capital estava aqui, outra parte veio de fora, né? Depois, mais para frente, quando nós deixamos de ser apenas uma industrialização de substituição das importações e nos transformando lá com o JK numa industrialização internacionalizada, com a vinda das transnacionais para cá, automobilísticas, nós passamos a depender e muito do capital e da tecnologia estrangeiros. Então, a industrialização brasileira, ela se concentrou primeiro no Sudeste. Por quê? Principalmente em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo reuniu, antes do que qualquer outro estado da federação, as condições necessárias para o desenvolvimento e surgimento do processo de industrialização. Certo? E qual foi o fator desencadeante disso? Claro que foi a cafeicultura. Foi a cafeicultura que deu a São Paulo a infraestrutura, as bases para o desenvolvimento da sua indústria. Beleza? Então, por isso, ela foi concentrada no Sudeste. Ela se deu de forma concentrada no Sudeste. Beleza? Muito bem. Quais são os governos mais importantes do processo de industrialização no Brasil? Eu destaquei 2 aqui. Poderíamos destacar até os militares, mas esses 2 são chave. Getúlio Vargas, tá? Tanto no Estado Novo, tá certo? Como depois, quando ele volta em 51, Getúlio Vargas, ele é responsável por criar a nossa indústria de base, aquela indústria que está na base de qualquer produção industrial. Não se produz automóvel se você não tiver siderúrgica para fabricar o aço. Então, a siderúrgica é a indústria de base.
Não se comercializa, se refina petróleo se você não explora petróleo. Não é? Você não produz plástico se você não tem petróleo em quantidade. Então, foi o Getúlio, por exemplo, que constituiu, foi ele que criou a Petrobras, né? Aquela estatal que é, né, a principal empresa prospectora, exploradora e refinadora ainda, né, de petróleo no Brasil. Então, o Getúlio Vargas, ele vai criar as bases da nossa industrialização. Então, que o Getúlio Vargas é pai da Revolução Industrial Brasileira, que é tardia, sim, mas ele é, sem dúvida, o maior responsável pelo processo de industrialização no Brasil. E JK, o Juscelino Kubitschek, que vai vir anos depois, o cara que tem o plano de metas. Né? Aquele plano de meta que vai estabelecer o quê? Investimento em infraestrutura, transporte, energia, comunicações. Beleza? Vai construir Brasília, interiorizar o poder político do Brasil. Mas mais do que isso, ele vai promover, ao contrário de Getúlio Vargas, que era desenvolvimentista, nacionalista. Ele queria o desenvolvimento do Brasil a partir do quê? Da industrialização nacional, da indústria nacional. O JK não, ele queria reduzir o tempo de industrialização do Brasil 50 anos em 5. O que ele queria fazer? Em 5 anos, ele queria transformar o país numa potência industrial. Conseguiu? De certa forma, sim. Cometeu erros? Muitos. Teve sucesso? Também. Foi o JK que abriu a economia brasileira para o recebimento do quê? Das multinacionais automobilísticas. A Ford, Volkswagen, todas essas empresas, elas vieram graças ao JK. Do setor eletroeletrônico, automobilístico, eletrodomésticos, né? Então, nós vamos ter um período de internacionalização. Então, Getúlio Vargas, pai da Revolução Industrial, nacionalista, vai criar a indústria de base. Aí o JK, que é um internacionalista, é aquele que vai abrir o Brasil para atrair as empresas multinacionais, criar o plano de metas e reduzir o tempo de modernização do Brasil de 50 anos em 5, era o slogan dele. Eles foram os impulsionadores da indústria brasileira. O JK fez uma bobagem tremenda, que foi, a partir dele, claro, começou lá na época do Washington Luiz, o último presidente aqui do Café com Leite. Ele já dizia lá na década de 20, lá, que governar era construir estradas. Mas foi com o JK que o transporte rodoviário passou a ser privilegiado no Brasil. E aí começou a haver o abandono dos outros meios de transporte. Então, para favorecer a indústria automobilística, né, para integrar o território nacional, o Brasil, a partir de JK, optou pela rodovia, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Rússia, na China, que são países grandes e que foram integrados por ferrovias ou hidrovias, e o Brasil optou pelo sistema de transporte mais caro. Quem é que vai favorecer esse processo? Principalmente JK, que foi seguido pelos governantes que vieram depois. Depois do golpe de 64, as rodovias passaram a ser cada vez mais privilegiadas. E até hoje, né? Até hoje. Vocês viram aí, quando há uma greve de caminhoneiros no Brasil, o país literalmente para, né? Sem caminhões, o Brasil para. Por quê? 75% de tudo aquilo que a gente consome é transportado por caminhões. Isso não acontece nos Estados Unidos, não acontece no Canadá, não acontece na Alemanha, não acontece na Austrália, não acontece nem na China e muito menos na Rússia. Tá? Eles optaram por sistemas de transporte mais baratos e com maior capacidade de carga. Ferrovia, que é hidrovia.
Tá bom? Beleza? Nos anos 90, pessoal, por uma influência do mundo globalizado, o que acontece? As indústrias passam a buscar novas áreas para investir. Por quê? Olha, procurando reduzir os seus custos, atraídos por isenções de impostos. Então, nós vamos ter, a partir da década de 90, uma aceleração de um processo que já vinha desde a década de 70, que é da desconcentração industrial no Brasil. Olha, o Sudeste ainda é a região mais industrializada do Brasil. Porém, né, outras regiões brasileiras, a partir de 70, 80 e principalmente dos anos 90, passaram a atrair atividades industriais. E essas atividades industriais foram atraídas por quais fatores? Mão de obra barata, incentivos fiscais, né, a guerra fiscal que existe entre os estados, porque isso vai significar menor custo de produção e mais lucro. Nós vamos ter, então, um processo de desconcentração industrial, e essa indústria ela vai especificamente para duas regiões que vão ser mais beneficiadas, o Nordeste e o Sul do Brasil. O Centro-Oeste também, mas o Nordeste e o Sul do Brasil vão receber muitas atividades industriais, tá bom? Beleza? Motivada, como eu já disse, pela guerra fiscal, né, e pela redução de custos devido à mão de obra mais barata nessas regiões do que aqui no Sudeste. Mas lembrando que o Sudeste ainda continua sendo a região mais industrializada. Só que se você pegar lá, década de 50, 70% do valor da produção industrial era no Sudeste. Hoje, em torno de 48%, 50%. Então, houve uma redução. Em favor de quem? Em favor de outras regiões. Tá bom? Então, Nordeste, Sul, Centro-Oeste foram os maiores beneficiados. Atualmente, né, a industrialização ela sofre uma forte crise em função, primeiro, da falta de política nacional de estímulo à indústria. Então, o Brasil não tem hoje uma política industrial clara, objetiva, que atraia novos investimentos no setor da indústria. E nós temos também um outro problema que é de ordem internacional, que é a concorrência com a China. Não dá. A China se transformou na oficina, na fábrica do mundo. Então, difícil qualquer setor industrial, em qualquer lugar do mundo, concorrer com os chineses. Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui para concluir, que é o mapa que mostra a concentração da indústria no Brasil. Observe aí, ó, nesse mapa, que esse eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né, esse triângulo aí, é o triângulo de maior concentração industrial. Mas existem ilhas industriais espalhadas por outras regiões. Vocês vão ver que as manchas mais importantes estão no Sudeste, que ainda concentra a maior parte da produção industrial, transborda para o Sul e para o Nordeste. E lá para o interior do Brasil, né, a região Norte, Centro-Oeste, tem algumas ilhas, como Manaus, né, a Zona Franca de Manaus, Belém, você tem essa região aí em torno de Brasília, né, de Goiânia, Anápolis, algumas indústrias automobilísticas foram para lá, muitas indústrias automobilísticas para o sul do Brasil e para o Nordeste. Então, nós vamos ter as áreas tradicionais da indústria, de maior concentração, laranja, e as áreas de menor concentração e periféricas da indústria brasileira. Beleza? Então, eu dei aqui para vocês, gente, um panorama, né, da indústria brasileira. Tchau, gente. Um abração para vocês aí.